26 e 27. Amém? Glória a Jesus. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, repita comigo, sua mãe. Sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Glória a Jesus. Eu amo falar de Jesus, porque quando a gente fala de vários personagens da Bíblia, nós aprendemos alguma coisa, mas quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do Deus encarnado, do próprio Deus em carne. E tudo que Jesus fala, tudo que Jesus ensina, cada palavra, cada sermão, é Jesus dizendo para nós e nos ensinando qual é a vontade do Pai. Então eu acredito que quando nós observamos os exemplos que a Bíblia tem, porque a Bíblia é a palavra, e a palavra é a verdade. E a verdade, ela não mostra só o lado bom das coisas. E você percebe que a Bíblia é a verdade, que Jesus é a verdade, porque a Bíblia não esconde o lado ruim, os defeitos, não esconde que Davi adulterou, não esconde que Elias também sentiu medo, sentiu fraqueza e pensou em abandonar a obra, o ministério, porque estava pesado aquele momento que ele estava vivendo. Porque a Bíblia mostra que nós, como seres humanos, temos momentos de força, mas também temos momentos de fraqueza. Nós sentimos coragem, ousadia, intrepidez, mas nós também sentimos medo. Nós também nos angustiamos. Nós também precisamos ouvir uma palavra. Tem dia que você vai ter uma palavra para alguém, mas tem dia que você vai precisar ouvir uma palavra de alguém, porque ninguém é autossuficiente. Todo mundo aqui precisa. E a Bíblia, ela tem remédio, ela tem cura para nós. Quando nós falamos dos pontos positivos, é para isso nos fortalecer. E quando nós falamos dos pontos negativos, também é para a gente se fortalecer, é para a gente vigiar, é para a gente atentar. Porque o diabo, quando ele nos observa, Jesus disse: cuidado, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes ele te conhece melhor do que você mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus te conhece melhor do que o diabo. Porque Deus, ele conhece o profundo e o íntimo do teu coração. E Deus, ele acessa lugares que o diabo não acessa. Você talvez não se conheça como você deveria se conhecer. Uma pessoa que se conhece, ela é completa. Mas uma pessoa que não se conhece, ela não sabe até onde vai o seu potencial. Às vezes ela pode ir muito mais além do que ela pensa, mas porque ela não se conhece, ela não se deixa avançar. E o diabo aproveita essa fraqueza e fala para ela: você não pode, e ela acredita. Mas quando sai uma palavra liberada do altar do Senhor dizendo: você pode ir além, é porque Ele está dizendo: eu conheço você melhor do que você mesmo. Eu sei até onde você pode chegar, e se eu disse que você vai, você vai. Lembra quando Deus falou para Moisés: vai libertar o meu povo que está lá no Egito? Moisés sentiu medo porque ele não se conhecia como Deus o conhecia. Moisés olhou para sua limitação e disse: eu sou pesado de língua.
Talvez ele era uma pessoa muito sincera, que falava coisas que talvez ele achava que ferisse alguém. Talvez ele era gago, a Bíblia não especifica, mas ele viu em si uma limitação. Ele falou: Senhor, eu não posso. Mas quem está mandando é o Senhor. Glória a Jesus. E quando eu falo de Jesus, eu falo de alguém perfeito. Alguém que você pode se espelhar. Eu estou vendo Jesus nesse capítulo que nós lemos, cumprindo toda a vontade do Pai para si. Eu estou vendo Jesus obedecendo, sentindo dor. E ele está obedecendo mesmo que a dor seja intensa. Porque servir a Deus é negar a si mesmo. Servir a Deus não é você fazer só o que te agrada. Servir a Deus é fazer o que tem que ser feito mesmo quando nós não queremos fazer. E Jesus está na obediência e está sentindo dor. Porque não é porque você está obedecendo que você não vai passar por angústias, aflições, provações e dores. Mas eu vim te dizer nessa noite que essa dor é para o teu crescimento. Essa dor não é para te fazer morrer. Deus não te chamou para te fazer morrer no deserto. Se você continuar, você vai receber a autoridade que essa dor veio para te dar. Quem tem uma história na Bíblia que alguns homens foram expulsar demônio e não tinham autoridade porque não tinham intimidade com Cristo, não tinham sido batizados, não estavam na presença, mas ouviram que ao nome de Jesus se expulsaria. Mas não é só usar o nome de Jesus, é preciso você viver aquilo que Jesus manda você viver. E aí o diabo falou para eles: eu conheço Paulo, conheço Apolo, conheço Jesus. Quem vocês são? Porque no mundo espiritual eu não sei nem quem são vocês. E o diabo os envergonhou. Porque eles não tinham autoridade. Mas quando você cumpre a palavra, quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer, quando você contraria a sua vontade, você vai ganhando crédito no céu. O inferno olha para você e fala: com aquele crente eu não posso mexer, naquela família eu não posso tocar, porque ali tem um crente de oração, ali tem pé para trás, joelho no chão, ali é uma casa que a presença do Senhor está, porque eu não tenho legalidade naquela família, eu não tenho legalidade para tocar. O diabo não tinha legalidade para tocar na vida de Jó. Mas Deus quis envergonhar o diabo. Porque o diabo afrontou a Deus. Porque o diabo teve inveja de Jó. Quando ele disse: Jó te adora porque tu o cerca de bens. Toca no que ele tem para ver se não blasfemará de ti na tua face. E Deus, conhecendo quem Jó era, disse, deu testemunho de Jó. Que honra o próprio Deus dar testemunho de um crente. Porque Deus conhece quem é esse crente. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus conhecia todas as qualidades de Jó. E Deus sabia que aquilo que o diabo estava falando era uma calúnia sobre Jó. Não era a verdade. Alguém pode falar alguma coisa sobre você, mas Deus conhece a tua verdade. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que se passa por dentro. E aí Ele levanta para tirar partido e para defender você. Mas como é que Deus vai defender a Jó permitindo que o diabo toque na vida de Jó? Porque na hora que Jó adora Deus mesmo, o diabo fazendo ele perder tudo que ele tinha, o diabo ele teve que se curvar e reconhecer. E foi envergonhado. Só que Deus ele não deixa ficar do jeito que está. E você conhece a história? Deus restituiu a Jó em dobro tudo quanto antes ele possuía. Tem coisa que você não vai entender agora. Por que Deus está permitindo? Você vai entender depois. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar cada pílulo no seu ir. Eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Eu vou trazer um tempo de esclarecimento na sua vida.
aquilo que está obscuro, aquilo que está meio confuso. Será que é mulher de Deus? Será que não é? Será que está firme? Será que não está? E aí Deus vai começar a esclarecer algumas coisas para honrar a sua vida. Glória a Jesus. Jesus está na obediência e está passando o pior momento da sua vida. E a maior dor de Jesus não é o tapa na cara, não é o cuspe na cara, não é ele rasgar as suas vestes, humilharem, não é Jesus ter que carregar a cruz. Mas é a hora que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? É a hora que o Espírito, a presença de Deus precisa se retirar dele para que o pecado da humanidade venha sobre ele. E essa, a dor que Jesus estava prevendo quando lá no Getsemane ele orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Tem coisa que eu não vou querer passar, Senhor, mas faça a tua vontade todavia. Que não prevaleça a minha vontade, mas prevaleça a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que vai acontecer depois desse momento. Essa dor é passageira. Olha para quem está do teu lado e diga: esse momento é passageiro. Esse momento veio para acrescentar algo na tua vida. Jesus sabia que era importante passar por aquele momento e que ele seria passageiro, mas Jesus também entendia o propósito daquele momento. Entenda, para você suportar esse período, para você suportar essa dor, para você suportar esse processo, você precisa entender o propósito desse processo. Porque isso vai confortar o teu coração e te dar força para passar por esse momento. Jesus sabia que quando ele entregasse a sua vida ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Tanto que ele disse isso aos discípulos, que isso iria acontecer. Quando ele ressuscitou, ele disse para Maria, o anjo disse: por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo? Esqueceu daquilo que ele prometeu? Deus está dizendo: não te esqueça da promessa. Não vai procurar coisa onde não tem. Vai procurar onde ele disse que tem. Tem gente perdendo tempo onde não tem. Lembra da promessa. E a Bíblia diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. A fraqueza começa quando você deixa a sua mente ser tomada por pensamentos que não vêm de Deus. É por isso que Jesus disse: pega o teu pensamento e leve cativo a obediência de Cristo. Nós precisamos conduzir os nossos pensamentos. Porque tem hora que a gente se entrega. Tem hora que a gente deixa. Tem hora que a gente mergulha na angústia. E a gente olha para as situações e elas afirmam aquilo que está vindo no nosso pensamento. Mas só que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os discípulos estavam vendo uma grande tempestade e parecia que o barco ia afundar. Eles acordam Jesus que está dormindo no barco e Jesus diz: homens de pequena fé, por que vós mesmo não repreenderam a tempestade? Porque eles estão olhando para o vento, para o mar e para as ondas e estão dizendo: certamente morreremos. E Jesus está em silêncio. Jesus não se importa. Não é isso que vem na minha e na tua mente? Você olha para a circunstância e ela afirma aquilo que você está passando. Mas Jesus está em silêncio não porque ele não está se importando, mas porque ele está te ensinando que isso não deve afetar a sua fé. Que isso não deve ser motivo para te desestabilizar. Que isso não deve ser o foco do seu olhar. Mas você tem que fazer como ele está fazendo. Está tudo difícil, descansa. Porque ele está dentro do barco. E se ele está dentro do barco, esse barco não vai afundar. E para a gente concluir, eu acho muito lindo
esse ensinamento que Jesus vai nos dar nesse trecho que nós lemos. Toda a dor da humanidade está vindo sobre ele. Todo o pecado da humanidade está vindo sobre ele. O silêncio de Deus. Porque o Espírito Santo se retira, o pecado da humanidade vem sobre ele, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a pior dor de alguém que já recebeu a presença é receber o silêncio de Deus. É você querer sentir e não sentir. E às vezes parece que ele não está contigo. Ele está dizendo: eu continuo contigo. Acalma o teu coração. Tem um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem um dia experimentou dessa presença nunca vai se acostumar a viver sem ela. E Jesus tinha a profunda intimidade com o Pai. Ele sabia o quanto era bom ter a presença do Pai nele. Então, o pior castigo que Jesus estava sofrendo é esse momento passageiro de separação do Pai. Então, essa era uma dor que Jesus estava vivendo por causa do propósito de salvar aqueles que o Pai havia dado para ele. O amor de Deus foi maior a ponto dele se entregar. Ou seja, João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo: eu estou morrendo para que eles tenham a vida eterna. Eu estou morrendo para que eles não pereçam. Esse é o propósito, meu amor incondicional por eles. Esse é o meu propósito. Eu preciso suportar esse momento para que isso possa acontecer. Porque se eu não suportar esse momento, eu não vou poder resgatar aqueles que estão perdidos. Deus está dizendo: qual é o teu propósito? Por que você precisa suportar mais um dia? Por que você precisa suportar mais um mês? Por que você precisa se arrastar? Por que você precisa tirar a força da fraqueza? Por quê? Qual é o motivo? Que o teu motivo seja, em primeiro lugar, porque tu ama a Deus acima de todas as coisas. Porque se você tiver esse motivo, o diabo não vai conseguir usar nada para tirar você da presença. Ele pode falar qualquer coisa, mas se você tem Deus, você tem tudo. E aí Jesus olha pro pé da cruz e ele vê a sua mãe carnal. Mas imagina a dor daquela mulher. Porque humanamente falando, toda mãe, todo pai espera que o filho morra primeiro. É muito difícil um pai e uma mãe superar uma dor dessa. O seu filho morrer primeiro que você, porque a lei da vida seria essa. O filho morrer, o pai ou a mãe morrer primeiro porque veio primeiro. Mas quando o filho morre primeiro, acredito que é uma das maiores dores da humanidade. Imagina a dor que Maria está ali, mas ela não sai do pé da cruz. Porque há situações que só vai ficar contigo quem realmente te ama. Há situações que pessoas serão selecionadas para passar com você. Há situações que nem todo mundo vai suportar estar contigo. Só quem conseguir sentir aquela dor com você. Mas como Jesus estava olhando que a hora que ele morresse, ele subiria ao Pai, se sentaria à destra do Pai, receberia o nome que está acima de todo nome. Sobre o nome, todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe que aquele momento é passageiro, mas Maria, como ser humano, não entendia. João, como ser humano, não compreendia. Aí Jesus tira o olho da dor dele e olha para a dor de alguém. É uma coisa muito difícil. Quando você está numa dor muito intensa, você não consegue tirar o foco de você para olhar para a dor de alguém. Mas olha o que Jesus nos ensina. Ele olha para ela, ele vê a dor dela, ele vê o que está se passando e ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Acerca de João. E olha para a dor de João. O discípulo a quem ele amava, o próprio João fala isso de si mesmo. Devido à intimidade que João tinha com Jesus. E aí Jesus fala para João: homem, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, João recebeu Maria em sua casa. Era necessário aquele acolhimento.
Ele não tinha o sangue de Maria, mas Maria o adotou como filho. João a adotou como mãe. Eu profetizo que Deus vai colocar na tua vida pessoas que vão preencher vazios existenciais. Esse vazio não será eterno, mas Deus está providenciando uma cura para você. Existem pessoas que vão entrar na sua vida para servir de cura para a tua alma. Deus está vendo a tua dor e está incomodado com essa dor. Deus está dizendo, essa dor não vai ficar por muito tempo, que eu vou dar uma solução para ela. Levanta a tua mão e receba algo do céu que está descendo sobre a tua vida nessa noite. Uma providência espiritual, uma cura para a tua alma, uma providência do céu, aquilo que você mais precisa. Diga para Deus agora e tome posse, porque o Pai, Ele se agrada em dar aos filhos que chegam a Ele necessitando de algo. E Deus está te abençoando nessa noite de uma maneira tão tremenda que você não pode imaginar. Glória a Jesus. E hoje em dia as pessoas estão assim. Você chega para falar com alguém da dor que você está passando e a pessoa fala assim: é porque você não sabe da minha dor. A minha dor está maior que a tua. Aí fica uma competição para ver quem é o vencedor. Qual é a dor maior? Mas Jesus está tirando o foco da dor dele para olhar para a dor de alguém. Ele está dizendo, tem hora que a gente tem que parar de ser um pouco egoísta. Que às vezes a dor do outro realmente está maior que a nossa, mas você está olhando tanto só para a sua dor que você não consegue se colocar no lugar do outro com uma atitude de empatia. É isso que nós estamos precisando. Por quê? E eu termino. E o Evangelho de João, capítulo 24, diz que um dos sinais da vida de Jesus seria: o amor de muitos se esfriará. Mas isso é normal acontecer no mundo. Só que a igreja é o contrário do mundo. A igreja, ela anda contra a correnteza. O que o mundo faz, a igreja faz diferente. Se o mundo está em trevas, a igreja é a luz que ilumina o mundo. Então as nossas ações não podem ser semelhantes às ações do mundo. Se o mundo está se esfriando, o amor aqui dentro vai aumentar. Se no mundo ninguém ajuda ninguém ouve ninguém, aqui dentro vai ter ajuda, vai ter acolhimento, vai ter proteção. Aqui dentro é diferente. Glória a Jesus. Receba essa palavra. Quem recebeu, levanta a tua mão. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Cante comigo esse refrão. Quem já